Um dos grandes problemas que eu vejo nas produções e mixagens é que as pessoas deixam os bass totalmente abertos, mas quando você transforma aquele som para mono, o bass perde totalmente a força. Hoje eu vou mostrar para vocês por que isso acontece e diferentes formas de você ter um bass aberto na sua mix de forma totalmente monocompatível. Eu fiz um bass aqui no Serum, bem simples mesmo. O método mais comum que eu vejo as pessoas utilizarem para abrir o bass é adicionando aqui, olha, ondas no uníssono. Isso vai fazer com que aquele oscilador toque mais de uma voz, mais de uma onda ali, e cada onda vai ter uma pequena diferença ali na tonalidade, vai estar levemente desafinadas, de modo que o bass vai soar bem mais aberto. Ele também joga essas ondas umas para a direita, outras para a esquerda, deixando o som aberto assim. Fica lindo demais, mas vamos ver os problemas disso. Olha como isso daqui soa aberto. Mas aqui temos alguns problemas. O primeiro deles, abrindo aqui o Imager, olha como o bass está muito aberto. E aqui ele fica variando, olha. Aliás, essa correlação que significa? Se está acima de 1, está compatível, ou seja, você não vai ter grandes perdas quando transforma em mono, o som vai continuar forte, mas quando ele está daqui para baixo, ele vai ter um cancelamento de fase, que são ondas ali se cancelando, fazendo o timbre desaparecer quando você transforma em mono. Vamos testar em mono esse bass para ver como fica. Olha como ele perde força, perde volume. Outro ponto é que esse bass ele vai ter grandes variações ali de volume. Vou duplicar esse canal e passar para áudio para vocês verem como ele fica totalmente inconstante. Isso não é nada bom para uma bassline porque a gente quer o bass forte a todo momento, certo? Então veja como esse bass ficou totalmente constante. Olha, sobe, desce. Tudo isso por causa do detune. Um ponto aqui importante é que não é errado você fazer isso, tá? Só não é o melhor método, pelo menos na minha visão. Aliás, você pode até adicionar um bass com detune, já vou mostrar para vocês diferentes formas de fazer isso, de forma a manter o som monocompatível, mas digamos que na sua mix você recebe um bass assim. O que eu faria nesse caso? A gente consegue corrigir, não totalmente, mas deixar ele mais forte com o compressor. A gente tem que pegar mais pesado ali no compressor, mas dá pra gente manter o bass mais constante. Vamos dar uma olhada aqui como dá pra fazer isso. Então jogamos um compressor aqui, olha. Aqui podemos deixar o rate um pouco mais forte, talvez em 8, o ataque curto, o release eu deixo mais ou menos 50 a 100 milissegundos, e bora abaixar aqui. A gente está controlando bem aqui. Vamos subir o volume novamente. Tem que tomar cuidado para ele não perder aquela naturalidade dele também. Outra coisa que a gente pode adicionar também é um limiter. Eu gosto de utilizar os dois na sequência. Não sou muito fã desse limiter aqui do Ableton, para ser bem sincero. Existem outros como o BX Limiter, que eu gosto muito para mix. Tem o próprio Pro L da FabFilter. Vários no mercado muito bons. Mas esse daqui já funciona muito bem para esse caso, tá? Vamos abaixar o ceiling aqui. A gente pode até subir um pouco o ganho, olha. A gente sobe aqui uns 2 decibéis e cortamos os 2 decibéis. Aqui menos 12 está cortando. Vamos ver antes e depois. Olha como ele fica mais constante. Vou mostrar em áudio para vocês também como ele ficou. Vejam que ele continua com aquelas variações, mas menos do que antes. Ele está mais constante. Aqui, até eu recomendo que vocês façam isso. A gente pode ver que poderíamos, por exemplo, aplicar mais limiter ainda, um pouco mais de compressão, para deixar o bass mais constante. Aliás, um truque aqui que eu gosto muito é jogar o LA3A. Eu gosto muito desse compressor aqui, tem da Waves também, beleza? Porque ele tem um ataque e um release muito bom para bassline. E também eu vejo que ele corta bem aqueles picos. Vamos deixar aqui mais ou menos. Além de trazer uma textura extra no som. O da Waves funciona muito bem, tá? Vamos cortar um pouco aqui no limiter. E ver o antes e o depois. Vejam como a gente ganhou bastante decibéis aqui, olha. Ele estava batendo cerca de menos 16,8, alguns pontos, e agora menos 18,9. Duplicando e passando para áudio, pra gente ver como ficou também. Olha só como ele está muito mais constante agora, ficou bem melhor. Conseguimos, de certa forma, resolver esse problema, que acontece muito ali nas mixagens, principalmente músicas que eu recebo, eu vejo que os produtores acabam exagerando um pouco ali no detune. Já mostro para vocês uma forma segura de fazer isso, mas bora continuar aqui vendo uma segunda forma da gente abrir o nosso bass. Vamos voltar aqui no Serum. Então, digamos que você não quer aplicar o detune, tem um outro efeito que é legal também, que é o Chorus. O Chorus ele vai fazer um efeito parecido com o detune.
Acho que você não pode exagerar. Eu gosto de ativar esse Low Pass Filter aqui. Olha como ele gera um estéreo. Tem que tomar muito cuidado aqui, tá? Ele não é a melhor opção para você abrir o som, mas o bass já fica mais estéreo. Vamos ver antes e depois. Vamos também abrir o Imager aqui pra gente observar. Olha antes, depois. Vejam que é uma opção muito legal. O ideal é você jogar o chorus no seu mid bass de forma a não estar atuando ali necessariamente no sub, tá? Mas sim na parte médio para cima, ali na nossa bassline. Mais uma forma de você abrir o bass, não fica totalmente aberto, tem que tomar cuidado. Eu geralmente utilizo aqui como um extra, de forma também controlada. Aliás, olha, tem que tomar cuidado porque eu deixei ele em mono. Olha quando a gente sobe aqui o dry como ele fica estranho em mono. Fica horrível. Claro que em estéreo também vai ficar ruim. Mas temos que tomar esse cuidado. Aliás, outro ponto importante aqui, voltando para o bassline que está com detune, é o seguinte. Eu acabei apenas corrigindo ele com compressores e limiters. Mas um ótimo plugin para a gente adicionar em todo caso, até no caso do chorus, é o Imager. Aliás, esse plugin até que a gente vai utilizar para abrir o nosso bass, mas é muito bom para a gente controlar ele. Olha, aqui eu joguei o bass com detune novamente. Veja que essa região está muito aberta. Aqui a gente pode fechar ela e deixar na parte do nosso sub ali em mono ou quase em mono. Eu particularmente não gosto de fechar totalmente, deixo um pouco. Porque eu acredito que você ter um pouco de estéreo controlado ali no seu sub faz o seu som te abraçar mais, sabe? Fica mais gostoso de ouvir. E aqui em cima a gente também pode controlar, olha. A gente pode talvez reduzir um pouco. Mas muito cuidado para não perder a identidade do bass. Se você transforma muito isso daqui, abaixa muito esse botão no mono, o nosso bass vai perder a identidade, olha. Vai perder aquele detune. Então a gente pode controlar um pouco. E olha, esses três juntos vão deixar o nosso bass muito mais controlado ali na nossa mix. Vamos desligar todos. Olha como ganhou força. Até nesse caso, eu gosto de aplicar uma compressão somente no sub. Se a gente for jogar aqui um Spectrum, vejam como, principalmente essa região do sub aqui, olha, ela fica variando muito. Olha, sobe, desce, depois sobe. Então, um Pro MB é muito bom para isso, antes até dos compressores, porque a gente vem aqui, gosta de deixar no modo linear, ativa uma banda aqui, pode ser qualquer compressor multibanda, até o do próprio Ableton, mas eu sou muito fã do Pro MB. E a gente dá uma apertada aqui, olha. Então, temos um bass totalmente controlado, só tomar cuidado com o limiter, porque a gente mexeu ali antes, né? Vamos voltando um pouquinho aqui. E também tomar cuidado porque temos LFO2 aqui e alguns desses plugins têm latência. O Pro MB, como a gente jogou no modo linear, gerou latência e daí o LFO2 não consegue identificar essa latência. Por isso que eu estou jogando ele antes. Esse daqui é um sidechain que está moldando o timbre do bass como geral, né? O volume do bass como geral. E aqui esse kickstart, como eu adicionei um sidechain e deixei no modo áudio, daí ele se sincroniza com o kick, olha. Aqui eu estou tirando apenas a parte do grave ali de cima do kick. Beleza, resolvemos o nosso bass. Vejam como agora ele vai soar muito mais forte em mono também. Deixa eu ativar o mono aqui no master. Mas tá, digamos que você agora quer criar um bass totalmente monocompatível, que soe bem forte mesmo ali no mono, mas ao mesmo tempo esteja bem aberto na sua mix. Como a gente pode fazer isso? Vou mostrar algumas técnicas. A primeira delas é a seguinte: eu gosto de dividir o bass em duas camadas, a camada do bass e a camada do sub. Então nessa camada aqui, olha, a gente pode até ter detune e tudo mais, mas eu particularmente gosto de cortar o grave dela. Até quando me enviam assim para fazer a mix, né? Eu gosto de pedir o mid do bass porque eu faço um sub à parte, que é o que faremos aqui. A gente corta aqui. Vamos deixar no modo linear. Podemos deixar ele mais nessa região aqui, olha. Tirando a parte do sub. E daí a gente duplica, vamos ter o sub aqui embaixo. Nesse sub a ideia é a gente deixar ele bem fechado mesmo. Podemos
Podemos até duplicar sem nenhum tipo de efeito. Aqui esse random a gente reduz para ele começar o sub sempre na mesma nota. Isso é muito importante. Vamos tirar aqui, esses aqui não são necessários. E por final jogar um Pro Q no modo linear, de forma a deixar apenas o sub. Você também pode, ao invés de jogar uma Sol aqui, utilizar uma Sine. Mas eu gosto da Sol porque depois a gente corta os harmônicos, mas ela mantém um pouco ali, de forma que o sub fica mais forte, tá? Então vamos aqui, Linear Phase. E o bass ficando junto. Temos que regular o volume entre eles. Vamos ajustar aqui também o sidechain. Vamos ver esse bass agora. Novamente, coloquei a latência e esse Full Tool tá com erro, olha, por isso que tá com esse errinho. Então, bora jogar o Full Tool pra cá. Então agora a gente tem um sub presente forte em mono, sem ter que ficar aplicando muitos processamentos. Eu particularmente prefiro isso do que ficar fazendo 1000 correções. Claro que esse bass aqui, a gente tem que tomar cuidado para não ficar totalmente fora de fase. Aplicamos correções nele também, mas você tem mais possibilidades ali no seu bass, porque você garante que o seu sub tá forte. E o seu bass pode jogar mais efeitos, o que você achar melhor ali, sempre tendo um sub constante. Agora uma segunda forma, digamos que você não quer criar esses layers e tudo mais e ter um bass em mono, como é o caso desse daqui. Na verdade, esse bass era aberto, transformei ele em mono para mostrar para vocês. Então aqui a gente utiliza o Imager. Eu sou muito fã desse plugin. Eu gosto de dividir aqui, a gente pode criar bandas, tá? Gosto de dividir abaixo de 120 até cerca de 600 e de 600 para cima. Ativamos o modo estereóise, a gente pode mexer aqui que ele vai abrir essas duas opções aqui. Eu gosto muito da opção 1. São duas formas de você criar estéreo, um estéreo artificial, tá? São diferentes algoritmos que criam isso. Eu particularmente, a maior parte das pessoas que eu conheço prefere a 1. Daí a gente pode controlar o bass por partes, olha. O sub mesmo eu gosto de abrir um pouco. De forma controlada, isso faz o som te abraçar mais. Vamos para a segunda camada. E a terceira. Então a gente pode ir abrindo ele como uma árvore, assim. Vamos ver, ó. Antes. E aqui um truque extra, você adicionar um reverb. Eu gosto muito do Valhalla Room, assim, para mim um dos melhores reverbs que existem. Ele e o Vintage Verb são fenomenais. Você pode utilizar o próprio reverb nativo para isso, mas se você tiver a opção de utilizar o Valhalla, recomendo porque eu particularmente acho que soa bem melhor que os reverbs ali nativos. Não que sejam ruins, mas esse daqui é fenomenal mesmo, tá? E daí a gente joga ele no canal de retorno, né? Jogamos o bass para esse canal. O ideal é você jogar o mid bass, mas como aqui o nosso bass está em apenas um canal, depois dele a gente corta os graves. Mesmo que você jogue só no mid bass, é importante que você realize esse corte de graves, tá? O decay a gente deixa curtinho. Deixa o solar aqui pra gente ouvir. Um pouquinho de pré-delay. Vamos ver com bass no volume máximo. Já tinha reduzido o volume aqui para testar antes. Eu também vou tirar esse major só pra gente ouvir ele isolado, o reverb isolado, né? O estéreo que ele queria. Vamos ver esse 100. Não é um reverb exagerado, mas eu acho que ele adiciona bastante ali no nosso bass. Eu gosto muito de utilizar o reverb junto com o Imager. Vamos ver os dois agora, antes e depois. Vou apertar esse key aqui, olha, para desativar pelo Q o ozone. E eu já tinha colocado o Q aqui para ativar e desativar o reverb. E toda vez que eu aperto o Q, ele vai desativar os dois, olha, e ativar. Então vamos ver antes e depois. Vamos ver em mono também agora como fica. Olha como mantém muito forte o bass.
E é isso, essas são as melhores formas de você ter um bass aberto, mas mesmo assim monocompatível e forte na sua mix. Fechou? Espero que tenham curtido essa dica e nos vemos nas próximas.